Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Conexão Indústria no ar, eu sou Amanda Simeone, jornalista aqui do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. E hoje a gente vai conversar com a doutora Caroline Mendes. Ela é fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Que profissional, mas que competência, mas que cuidado! A gente vai falar, entre outros assuntos, sobre o trabalho que ela faz para a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Muito obrigada, doutora Caroline, por estar aqui com a gente. Tive contato com o seu trabalho a partir dos programas com o Senai e realmente temos que convidá-la para ela vir aqui e contar pra gente todo o trabalho que ela vem fazendo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, nesta casa mais uma vez. Sou super bem recebida aqui e falar do meu trabalho, falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, me honra muito, me traz muita alegria, muita satisfação, porque eu me identifico muito com isso e vejo o quão isso é importante na realidade da vida de cada uma dessas pessoas com deficiência. Então, falar sobre isso é prazeroso, é satisfatório e é um prazer estar aqui com vocês, grandes parceiros do Ministério do Trabalho e da Fiscalização do Trabalho. Obrigada, doutora Caroline, mais uma vez pela sua presença. Quando a gente teve a cerimônia de conclusão, de encerramento da aprendizagem que SESI e Senai fizeram para incluir pessoas com deficiência na nossa estrutura, você fez um discurso muito inspirador e contou um pouco da sua trajetória. Você me falava agora há pouco que já são 12 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do Ministério, que é muito importante para garantir direitos dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês, fiscais, né, que são tão necessários no mundo do trabalho. Sim, olha só, tem tanta coisa para falar, Amanda, mas vou tentar resumir para você. A Auditoria Fiscal do Trabalho, ela é formada por auditores fiscais, né, que são responsáveis pelo cumprimento das leis trabalhistas, pela fiscalização do cumprimento dessa legislação por empregadores e também por trabalhadores. O trabalhador também tem direitos e deveres a cumprir. E nessa longa carreira, né, nesses longos já 12 anos de fiscalização do trabalho, parece que foi ontem, já fiz muita coisa, já fiscalizei muitas matérias, digamos assim. Você já era bom assim ou fez curso no Senai? Dentre as principais fiscalizações que envolvem, né, que são da competência da Auditoria Fiscal do Trabalho, nós temos a fiscalização do trabalho escravo, que é extremamente importante. A fiscalização de combate ao trabalho infantil. Nós temos as fiscalizações que envolvem saúde e segurança do trabalhador, e isso evita e diminui consideravelmente o número de acidentes de trabalho. Você imagina aí os trabalhadores saindo de casa para trabalhar, pais de família, mães de família, e muitas vezes não voltar para casa mais simplesmente porque tiveram um acidente, adoeceram no trabalho, ou às vezes acidentes fatais acontecem muito. Infelizmente, o número de acidentes de trabalho no Brasil fatais é gigantesco se você comparar com outros países. Então, assim, além da fiscalização de saúde e segurança do trabalho, que é muito importante, nós temos também as fiscalizações da CLT, das normas de direito do trabalho. Então, pagamentos de salário, férias, jornada de trabalho, fiscalizações relativas ao FGTS, ao pagamento de FGTS. Enfim, são inúmeras atribuições de competência da Auditoria Fiscal do Trabalho. E eu já estive... acredito que em todas. Olha só. Acredito que em todas elas eu já fiscalizei um pouquinho, aprendi e já vivi muitas experiências, assim, foram muito positivas. Eu acredito que atualmente, ou assim, vocês dividem por núcleos, né, de trabalho, até por uma organização ali de fiscalização. E eu queria que você falasse como você chegou ao núcleo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ai, que legal. E porque é tão importante dar essa dignidade, eu acredito que essa é a palavra para essas pessoas. Então, já passei por todas essas áreas, né? E eu acredito que foi por volta de 2018, eu fui destinada a fiscalizar um pouco das questões relativas à aprendizagem, que é um dos projetos também, né? Como você disse, na Auditoria Fiscal do Trabalho, a nível nacional, a gente divide essas atribuições em projetos. Infelizmente, nós não conseguimos abranger
todas as atividades econômicas, né? Senão Imagino. precisaríamos de um projeto para cada atividade, por exemplo. Um projeto só para fiscalização de frigoríficos, outro só para fiscalização de mineradoras. Então, como a gente não tem um número de fiscais suficiente para abranger todas, nós escolhemos os que mais têm impacto ou social, impacto que possa angariar e conservar os direitos fundamentais da pessoa, né? Que são os direitos básicos de um ser humano. Então, são divididos em projetos e por volta de 2018, acredito eu fui destinada para trabalhar exclusivamente com o projeto de aprendizagem, na inclusão de jovens aprendizes no mercado de trabalho, aqueles dos 14 aos 24 anos. E, automaticamente, eu fui adentrando nas fiscalizações voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. E ali foi uma coisa muito natural, porque eu acredito que aquela fiscalização, aquela matéria, ela foi me chamando muita atenção e me abordando de uma forma diferente das demais, né? Eu amo ser fiscal do trabalho, eu particularmente sou muito realizada, graças a Deus, profissionalmente. Não, a gente consegue perceber. Por isso fiz tanta questão que você viesse, porque realmente é muito entusiasmante escutar uma pessoa que realmente faz seu trabalho com muito amor e muito propósito, principalmente para ajudar outras pessoas, né? É belíssimo, porque a gente vê na prática, assim, a mudança da realidade. A gente vê o quanto o nosso trabalho pode ajudar uma pessoa e mudar a vida dela para sempre, né? Em diversos aspectos. E foi aí que eu passei a fiscalizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E por uma situação inesperada, vagou o cargo, né, de coordenadora do projeto. E eu fui convidada a ocupar. Inicialmente eu falei, não, gente, mas eu vou coordenar uma coisa que eu não tenho muita experiência. E eu sabia que era um projeto que me obrigava, como coordenadora, a dialogar com as instituições e firmar parcerias. Eu sabia que eu não poderia simplesmente continuar fiscalizando no meu computador, baixando os arquivos, identificando se uma empresa tinha cota, se ela não tinha cota, se ela não tivesse, eu simplesmente autuava e pronto, tá feito o meu trabalho. É um trabalho ativo, né? É um trabalho totalmente diferenciado, porque a simples fiscalização, eu falo, por trás do computador, né? Ela ocasiona no quê? Ela ocasiona muitas vezes uma empresa que vai... quer saber? Eu não vou contratar, é muito difícil contratar pessoas com deficiência. Eu não tô conseguindo, eu já tentei, eu já divulguei nas redes sociais e no Cine, não apareceu ninguém. Então, se eu não conseguir, infelizmente, eu vou receber a multa. E aí escolhe pagar a multa, né? Escolhe pagar a multa, às vezes, e diante da dificuldade, do desconhecimento, às vezes, a empresa, ou porque ela tem, às vezes, um corpo de empregados do DP, do RH, não querendo culpar os representantes das empresas, né? Claro. Responsáveis pelo recrutamento e seleção de empregados. Mas, às vezes, o próprio empregador, ele não adentra muito, ele delega muito poderes e as pessoas deixam passar. E sabendo que, para coordenar um projeto como esse, eu precisava fazer algo que eu nunca tinha feito, que é puxar diálogos, né? De me colocar à disposição das instituições, de conversar, dialogar com representantes, que eu falei, nossa, que desafio, será que eu dou conta? Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu pude perceber que essa parceria nós encontramos com pessoas que têm um coração muito humano. E uma dessas pessoas é a Denise. Ela é a Denise Molina e o Braghini, que é o diretor do Senai. Isso. São pessoas que eu conheci no começo de 2019. Tamo junto, tamo Senai. E ali foi nascendo uma empatia, foi nascendo uma parceria. E dali muitas outras coisas foram surgindo, né? A ponto de hoje eu poder falar que sim, parcerias estão muito sólidas com várias instituições no Mato Grosso em prol dessa luta, a luta da pessoa com deficiência. E é realmente um trabalho ativo, um trabalho de sensibilização. A Denise, inclusive, queria também que ela viesse, mas ela está na missão do Mais Possibilidades, o programa que a gente tem com as indústrias de bioenergia, batendo ali de porta em porta, buscando essas pessoas, falando sobre os benefícios de trazer essa pessoa para o centro da vida dela, para o seu protagonismo. E eu queria que você falasse se esse diálogo, esse trabalho de
ampliar é justamente isso que você tem feito. Eu já tive a oportunidade de estar em umas outras 2 reuniões em que foram convidadas as empresas, as indústrias de bioenergia, e vocês fazem todo esse acompanhamento, né? É bem responsável, é bem detalhista para garantir, de fato, a execução do projeto. Eu queria que você explicasse como é que é essa prática de acompanhamento. Hoje a fiscalização, a coordenação, não só aqui no Mato Grosso, mas os coordenadores a nível nacional. Eu conheço os colegas de outros estados e posso dizer assim, com muita certeza do trabalho que eles fazem. Colegas, por exemplo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em grandes referências nacionais para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Então, as coordenações regionais, e aqui no Mato Grosso, na qual eu represento, nós temos tentado sempre fazer um trabalho diferenciado para a contratação de pessoas com deficiência. Então, é uma fiscalização quando nós identificamos empregadores que tenham interesse em promover uma verdadeira inclusão. O que é uma verdadeira inclusão? É uma inclusão de pessoas com deficiência diferenciada. Você simplesmente não vai contratar uma pessoa com deficiência para colocá-la para executar uma função e se vira nos 30 para você aprender. Ela que se vire ali. Não, você prepara o seu ambiente de trabalho para receber essa pessoa. Você prepara o seu clima organizacional. Então, você vai explicar para os empregados que estão lá como que ele vai tratar essa pessoa com deficiência. A gente está falando muitas vezes de pessoas com deficiências severas, pessoas com surdez, pessoas com cegueira total, pessoas com deficiência intelectual. Então, precisa haver um preparo desse ambiente de trabalho para receber essa pessoa. Psicológico, né? Não só esse de ambiente, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deficiência motora, né? Não é só nesse caso, não só física, né? A gente está falando de qualquer tipo de deficiência. Então, uma empresa, um empregador que quer fazer uma verdadeira inclusão, ele prepara o teu ambiente de trabalho para isso, né? Em primeiro lugar. Muitas vezes ele cria um programa destinado a essa inclusão. Então, ele destina um comitê, por exemplo. Legal. Eu já vi empresas fazendo programas e criando comitês. Esse comitê é composto por uma equipe que vai cuidar desse assunto mensalmente. Legal. Por exemplo, vai discutir esse assunto na CIPA, vai levar esse assunto para o SESMIT, para avaliar o teu ambiente de trabalho, para avaliar a acessibilidade dos ambientes, né? Então, tudo isso precisa ser pensado para que seja feita uma verdadeira inclusão. Uma verdadeira inclusão, ela engloba o fato de você não fixar determinadas funções para a pessoa com deficiência fazer, mas ver o que essa pessoa é capaz de fazer. Entendi. Então, você abre a tua empresa para contratar pessoas com deficiência e ali vai aparecer inúmeros candidatos, dentre os quais pode ser que tenha um que não tenha escolaridade alguma, mas consiga fazer um trabalho que não exija escolaridade, muito bem feito, que uma pessoa que tem escolaridade, por exemplo, né? A lógica é inversa, né? Isso, você não limita necessariamente. Não vai chegar e falar, olha, eu tenho essas e essas e essas funções, então a pessoa com deficiência tem que encaixar nessas funções. É muito melhor você fazer a lógica inversa. Não, que funções que eu posso encaixar nos perfis que me apareceram? O que essas pessoas conseguem fazer de melhor que eu posso colocá-las na minha instituição, na minha empresa e ter resultados bons para todos? A gente não está falando de um resultado positivo apenas para o trabalhador. A gente está falando de um resultado positivo para a empresa que vai estar agindo com responsabilidade social. E é muito significante para as pessoas como um todo, para toda a organização, ter essa diversidade de perfis, de pessoas que são, né, diferentes mesmo, fazendo esse trabalho. A Denise me explicava também que o processo de aprendizagem, cada o aprendizado, o ensino é diferente. Então, de cada um eles foram acompanhando para que cada um aprendesse a sua forma, a sua maneira. Fico muito feliz em ver que esse trabalho tem dado resultado e é uma visão também sua que tem ampliado essas oportunidades. Mato Grosso tem vivido uma nova fase nesse quesito de empresas abertas. É claro que a gente não dá para falar que é 100%, né? Mas assim, a gente tem muito que avançar, mas tem melhorado, doutora Carolina, a realidade aqui no estado? Como é que você tem visto? Eu vejo como sim, melhorado para melhor, porque nós demos os primeiros passos. Eu vejo que ainda nós estamos bem, assim, recém-nascidos mesmo nesse processo de inclusão, sabe? Porque eu comparo a nossa realidade
com essas coordenações de outros estados que estão num estágio muito mais avançado. Só que a gente está falando de colegas, de coordenadores que estão há 20 anos no mesmo cargo. Então, eles já construíram, né, todo um processo, que é um processo natural que seja de longo prazo. A gente não consegue executar muitas coisas a curto prazo porque é um processo de convencimento das empresas, não só das empresas, de convencimento do público que tem deficiência também. Que muitas vezes é um público que está recebendo benefício, ou é um público que tem a família com muito receio, então ele não tem apoio familiar, né? Então, é um processo de convencimento de ambas as partes. Mas nós já avançamos bastante. São pequenos passos que significam grandes avanços para o nosso cenário mato-grossense, eu vejo, né? E voltando sobre a questão da fiscalização, que você tinha me perguntado, hoje a fiscalização do trabalho está muito aberta a negociar esse tipo de inclusão verdadeira. É um cumprimento de cota que não é um simples cumprimento de cota, né? Por trás disso tudo existe uma cota e uma lei a ser cumprida, que é a Lei 8.213, tá lá. Dispositivo legal que exige dos empregadores com 100 ou mais empregados o cumprimento de um determinado percentual de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Mas por trás disso, nós estamos muito preocupados em fazer não só esse cumprimento de cota, mas manter essa pessoa. Trazer uma pessoa que nunca entrou no mercado de trabalho e nunca entraria, não fosse esse diálogo, sabe? Esse investimento em qualificação profissional, essa busca mais profunda. Então, a gente está pensando e a gente está buscando colocar pessoas que jamais entrariam no mercado de trabalho ou que, se entrassem, iam permanecer por pouco tempo. E nós queremos que essa pessoa entre e permaneça. Essa pessoa, ela viva do seu próprio salário, resgate sua dignidade e seja respeitada pela sociedade pelo que ela consegue executar. É essa a nossa preocupação. É muito incrível, assim, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desempenham. Eu sempre falo que quando o papo é bom, a gente conversa e ainda falta muito o que falar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem escutou a gente até agora, esse momento, para essas empresas, esses empresários, essas pessoas, os profissionais de recursos humanos, gestão de pessoas, sobre a importância de promover essa inclusão e acompanhar o trabalho, acompanhar o que precisa evoluir para a gente realmente, de fato, fazer essa inclusão dessas pessoas. Olha, a mensagem que eu tenho para deixar para o público de empregadores e profissionais que trabalham, né, com a seleção e recrutamento de pessoas com deficiência é que existe ainda uma cultura muito arraigada, muito presa, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? De que as pessoas com deficiência não conseguem. Não, mas aqui não vai ser possível, aqui não, na nossa unidade não tem como, a gente não consegue adaptar, não, mas essa pessoa não vai conseguir executar, fazer essa tarefa, né? Enfim, e nós precisamos, num primeiro momento, nos desarmar dessas ideias ultrapassadas, porque nós precisamos primeiro olhar para essa pessoa e dar a ela a oportunidade dela mostrar o que ela consegue fazer. Então, acho que a primeira quebra de paradigma é não rotular a pessoa com deficiência dizendo o que ela não consegue fazer. Deixá-la mostrar, dar a ela a chance de mostrar o que ela consegue. E, num segundo momento, quebrar também a ideia muito sólida e, infelizmente, existe essa ideia muito presente indevidamente nos recrutamentos e seleções de que não existem pessoas com deficiência para contratar. Eu digo, esse número existe. O que está acontecendo é que está se buscando pelo caminho errado. Então, a metodologia de busca não é a metodologia correta. Hoje, se você divulgar, não, mas eu vou divulgar nas redes sociais e vou divulgar no Cine, nas agências de emprego, esse não é o caminho. Não é o único caminho, é um dos, mas é muito mais do que isso. Por quê? Porque essa pessoa com deficiência, ela não está no mercado de trabalho. Como que ela vai ter se cadastrado no Cine? Como que ela vai ter acesso à rede social? É uma pessoa, muitas vezes, que está à margem da sociedade. Ela não está presente, ela não tem carteira de trabalho, ela não está em busca de emprego ainda, porque a ela não foi dada nenhuma chance de trabalhar. Então, essa construção de pensamento de que não existem, ela é totalmente ultrapassada, porque os dados do IBGE, eles nos mostram que existem sim um número 16 vezes superior à cota exigida no Brasil. Então, hoje conseguiríamos cumprir a cota obrigatória legal em até 16 vezes, pelo número de pessoas com deficiência que se declararam com deficiência no Brasil.
Então cai por terra esse argumento. Mas Carolina, então o que acontece que não aparecem os candidatos que eu preciso? É porque o caminho que está sendo feito não é o caminho correto. Suspeitei desde o princípio. Tem que ser feita busca ativas, tem que ser feita parcerias, é uma busca mais presente. Como eu disse para você, primeiro que se cria um programa de inclusão, se destina um comitê de pessoas para trabalhar em cima disso. E a partir desse programa, a sua empresa vai se tornando cada vez mais conhecida nesse meio. As pessoas com deficiência, elas vivem muitas vezes em comunidades. Então, você tem lá a comunidade dos surdos, a comunidade das mães dos autistas, a comunidade dos cegos. E a partir do momento que uma empresa valoriza a pessoa com deficiência, essa propaganda positiva, ela se espalha. Essa energia se espalha e as pessoas com deficiência passam a comentar, olha, tá surgindo uma vaga, o Senai vai qualificar, vai ser na empresa tal, a gente vai fazer um curso. E os candidatos começam a aparecer. Então, a busca pela pessoa com deficiência, ela precisa ser feita de forma ativa. Então, esse é o meu recado para os empregadores e empregados de empresas que precisam buscar pessoas com deficiência, que seja feita por esse caminho, que é o caminho que vai ter, com certeza, terá êxito, sucesso. Muito obrigada, doutora Caroline. Daria para a gente ficar conversando aqui, é muito assunto, é um universo não só de possibilidades, mas também um universo de aprendizado para nós que não temos deficiência e incluir essas pessoas. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua atuação. Tenho certeza que o mundo é melhor pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, o mundo é melhor pelo trabalho que nós fazemos, né? Todos nós aqui viemos a este mundo para trazer algo positivo, algo que seja agregador para as pessoas, né? Eu me sinto muito feliz e estamos juntas, continuamos nessa parceria belíssima. Eu agradeço de coração mesmo tudo que o Senai tem feito em parceria com o Ministério do Trabalho. Não fossem essas parcerias, esses primeiros passos, esses passos de formiguinha que nós demos, não teriam ocorrido ainda. Então, agradeço muito. E a você também, Amanda. Obrigada pelo convite, foi um prazer esse bate-papo. Claro, temos certeza que vamos avançar nessa realidade. Obrigada por você que escutou até agora. Continue acompanhando os nossos episódios nas redes sociais da Federação das Indústrias, SESI, Senai e eu aqui de Mato Grosso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.